Bom dia. Deixa que teu dia seja um dia bom, seja um bom dia. Deixe teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Se entrega pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo. Bom dia, Manuel. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom. Se entrega pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Deixe que seu dia seja um dia bom. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom. Seja um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Como é que foram de final de semana? Foram bem? Nunca falam também. Oh, meu Deus do céu, essa vida de professora em plena pandemia é um trem esquisito. Que a professora tenta falar com os alunos, não consegue falar com os alunos. Bom dia, Marcelo. Ai, bom dia, Murilo. Ah, meu final de semana foi maravilhoso, tá? Eu sei que vocês não querem saber, mas eu vou falar. Foi muito bom. Queridos, vamos colocar a presença no chat, ligar as câmeras, aquelas coisas que a Marcela fala que vocês nunca fazem, né? Na aula passada, nós começamos a falar do fascismo. Eu gostaria de saber se depois de ouvir alguém tem alguma dúvida, se eu posso continuar falando do nazismo, se vocês acharam complicado, se tem algum termo que vocês gostariam que eu reexplicasse. Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Posso continuar? Beleza, então. Vamos continuar. Queridos, na aula passada, nós começamos a falar desse período entre guerras. Na verdade, nós demos uma continuidade, né? O capítulo, ele abre falando da crise de 29, e aí depois ele fala do surgimento dos regimes de caráter totalitário. E no surgimento desses regimes de caráter totalitário, nós começamos pelo fascismo. Por que nós começamos pelo fascismo mesmo? Porque ele é a base de todos os sistemas totalitários, ok? Agora, nós vamos entrar na página 34. Eu gostaria que vocês abrissem o material na página 34 e acompanhassem, porque tem algumas palavrinhas que vocês talvez não conheçam, né? E é importante grifar e tudo mais.
Bom, então, dando continuidade, a crise de 29 foi a primeira grande crise do capitalismo. Na verdade, ela não foi a primeira, ela foi a grande crise do capitalismo. Que nós sabemos que, como todos os outros sistemas, é um sistema frágil, que a qualquer momento pode sofrer abalos, como está sofrendo agora, num momento de pandemia, né? Só que, somado à crise de 1929, nós temos um outro problema histórico que também já foi dito em outras aulas nossas, né? Que é a questão do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi o tratado que fechou a Primeira Guerra Mundial. E apesar, né, dos 14 pontos de Wilson, apesar das tentativas de tentar provocar um tratado mais amistoso, apesar da criação da Liga das Nações, esse tratado, em momento algum, quis resolver de forma amistosa os problemas que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o que o Tratado de Versalhes faz? Ele acusa de forma concreta a Alemanha de ser a responsável por tudo que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Ela não só acusa a Alemanha disso tudo, quanto ela também obriga a Alemanha a indenizar os vencedores da guerra, a diminuir o número de soldados no exército e também a diminuir a produção bélica, que era uma das coisas importantes no desenvolvimento industrial da Alemanha. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, no pós-guerra, o que nós vamos ver na Alemanha é destruição, sofrimento e humilhação. Quando eu falo humilhação, eu estou mexendo num aspecto extremamente importante do povo alemão. O povo alemão que se unifica no século XIX, formando o Império Alemão, é um povo onde percebe-se que o nacionalismo é uma coisa exacerbada, né? É um fanismo mesmo. Eles têm, pelo país deles, pela história deles, pela construção histórica deles, um amor muito grande. Então, quando nós falamos disso na aula passada, né? Percebe o seu país destruído. Além de perceber esse país destruído, as condições psicológicas das pessoas, nós já falamos isso, né? São traumas eternos. Você, jovem, ser obrigado a ir a uma guerra, matar, né? Assistir pessoas sendo mortas, arrastar corpos, tudo isso abala de forma eterna, talvez, o psicológico de qualquer pessoa. Então, vamos somar isso tudo ao fato da Alemanha agora ter perdido territórios, então ela não era mais aquele império, né? A Alemanha perde a Alsácia-Lorena, a Alemanha perde dinheiro, ela perde poder e ela perde a primeira grande guerra após a sua unificação. Isso tudo vai fazer nascer um sentimento de revanchismo, um sentimento de dor, de humilhação e de revolta. Ao mesmo tempo que isso acontecia, ali do lado, na Rússia, né, ali do lado, estava se formando um movimento muito forte a partir de 1917, que é a Revolução Russa, que vai mostrar um novo olhar sobre o sistema, que vai fantasiar, vai pintar ali um momento de paz e de prosperidade, e que vai colocar como protagonista da história o operário, né? Então, é como se tudo aquilo que estivesse acontecendo na Rússia
e, consequentemente, na União Soviética, que vai nascer em 1922, passasse a ser uma ameaça para a burguesia alemã, que é extremamente liberal. E nós sabemos que a Alemanha, quando ela se unifica, ela reúne 39 estados economicamente ativos, tanto na sua área rural quanto industrial, estados fortes, e o nascimento desse império faz nascer uma potência tão forte que vai unir inimigas tradicionais, como a Inglaterra e a França. E é aí que vai aparecer essa figura que as pessoas tanto conversam, tanto falam, que é Adolf Hitler. De onde nasce esse homem? Né? De onde nasce essa criatura? De onde nasce esse discurso? Danilo quer dar bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E de onde vai nascer isso? Onde estava Hitler durante todo esse processo? Bom, Hitler, na Primeira Guerra Mundial, era um soldado raso. Ele não foi ao fronte, ele trabalhava com auxílio. Hitler tem uma história cheia de buracos, não é aquele livro aberto que a gente conhece por completo. Boa parte da história dele a gente deduz, porque antes de se matar, ele apagou, ele queimou muita coisa que pudesse contar sobre ele. Então, o que a gente sabe é o que foi registrado, e ele registrou muita coisa, durante a própria Segunda Guerra Mundial. A certeza maior é de que se tratava de uma pessoa extremamente inteligente, um artista, um homem que tinha um discurso forte, mais forte até do que do seu mestre, do que deu início ao fascismo, que era o de Mussolini. A sua postura, a sua voz e o seu discurso tinha tamanha convicção que fez aquilo que a gente falou na aula passada. Não só convenceu, como consolou o povo alemão, né? Então, de onde, por que ele vai ganhar esse poder? Olha lá, de onde sai essa ascensão de Hitler? Temendo a expansão do socialismo, considerável parcela da elite política e econômica alemã passou a apoiar o partido nazista autoritário e antidemocrático, liderado por Adolf Hitler, que viveu até 1945, nasceu em Braunau, na Áustria, e residiu em Viena entre 1909 e 1913, onde procurou ingressar na Academia de Belas Artes. Essa história aqui, a maioria de vocês já sabe, né? Ele tentou ser artista, ingressar na Academia das Belas Artes, perdeu essa vaga, e aí depois ele vai se alistar, né? Participa de forma a apoiar, né, a Primeira Guerra Mundial, e depois ele ascende politicamente. Não conseguindo atingir seu objetivo, mudou-se para Munique em 1914, alistou-se como voluntário do Exército e em setembro de 19 filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães. Eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. A primeira filiação dele foi num Partido de Trabalhadores da Alemanha, rebatizado em 1920 como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, Hitler começa a sua trajetória política num ambiente operário de base socialista, tá? E aí, o que ele faz? Quando ele chega nesse partido, esse partido era pequeno, não tinha uma liderança concreta, ele pega aquele discurso, aquela ideia, e 2 anos depois, né, da sua chegada ao partido, em 1921, ele se torna chefe absoluto do partido, que agora muda de postura.
e passa a ser o Partido Nazi. A tumultuada situação política e social desse pós-guerra, duramente criticada pelos nazistas que ocupavam o governo ineficiente, favoreceu a ascensão de Hitler ao poder. Hitler foi nomeado chanceler no dia 30 de janeiro de 1933, com a aprovação do presidente de Hindenburg. Era o início do período da história alemã que ficou conhecida como Terceiro Reich, a dominação adotada pelo próprio Hitler. Por que o terceiro? Né? Ele está falando da Alemanha antes da unificação, da Alemanha unificada e da Alemanha que ele projetava, a terceira Alemanha. Qual seria essa Alemanha que ele projetava? A Alemanha que dominaria tudo. Mas essa Alemanha que dominaria tudo, ela dominaria tudo como? A partir de quê? Né? E aí ele vai criar uma doutrina. Ele pega a doutrina de Mussolini, que a gente conhece, e ele amplifica essa teoria, mostrando uma face totalmente diferente do partido que ele ingressa. Ele ingressa num partido de base operária e aí o seu discurso convence de que, na verdade, quem deveria fazer isso era o Estado e não o operário. Observa a diferença? Porque se eu for estudar o socialismo, a base do socialismo, ela diz que o sistema só daria certo se existisse uma ditadura do operariado. Né? Ou seja, o operário na frente dos bens de produção. E ele consegue não só reverter esse discurso, trocar o nome do partido, mas convencer as pessoas de que isso deveria ser diferente. E ele vai convencer só o operário? Não. Ele vai pegar a Alemanha num momento de tamanha dor durante a crise de 29, de tanta fome, de tanta miséria, que ele vai construir, e aí ele tem uma obra onde ele escreve sobre isso, né? Ele vai construir a ideia para a solução dos problemas da Alemanha. O problema é que, economicamente, assim como Mussolini fez na Itália, ele vai conseguir isso. Mas os caminhos que ele vai percorrer para conseguir isso é que vai fazer com que nós, que vivemos hoje, guardemos esse homem na memória como um monstro, né? Então, vamos à doutrina nazista. Primeiro ponto da doutrina nazista, né? A superioridade da raça ariana, a superioridade do povo alemão, do povo germânico. Os discursos, a base do discurso era isso. E qual é o objetivo? Quando eu digo que meu povo é superior em todos os sentidos, em todos os aspectos, fisicamente, psicologicamente, sua inteligência, né? Eu aumento o amor desse povo, a crença desse povo, e automaticamente eu trago esse povo mais para perto de mim. E trazendo esse povo para perto de mim, eu tiro um pouco a minha responsabilidade pelo sucesso desse país e passo para eles. Olha só, nós vamos tirar esse país da crise. Nós vamos reconstruir a Alemanha. Mas para isso, eu vou precisar de você do meu lado. Você que é superior, você que é inteligente, que faz parte de um grupo selecionado, né? Outro ponto que ele adota, que é diferente do fascismo, da base fascista que nós estudamos na aula passada, é o antissemitismo, né? Que é a ideia de perseguição aos judeus, né? Que é um grupo muito grande, tanto no território alemão quanto austríaco, né? Eram donos aí de comércios, de bancos,
e que ele simplesmente abomina e considerava uma raça suja que atrapalhava o desenvolvimento do território. Total fortalecimento do Estado. E isso é uma prática comum ao fascismo, né? Nós sabemos isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar os recursos do Estado para a reconstrução, vai empregar essas pessoas que estavam desempregadas com a crise dentro das obras públicas construídas por ele, e nós vamos assistir isso num documentário na próxima aula. E ele vai dizer que ali, através desse povo e através das práticas desse povo, será construída a maior nação do mundo. Por quê? Não será só uma questão externa, também será uma questão expansionista. Ele vai agora vender essa ideia de nova Alemanha, uma Alemanha que iria além das fronteiras estabelecidas pela Primeira Guerra Mundial. Então, o próprio discurso dele já é uma quebra do Tratado de Versalhes. Você consegue compreender que essa doutrina já é a quebra do tratado, a partir do momento que ele fala em expansionismo, já é uma quebra do tratado, porque a Alemanha estava proibida de invadir qualquer território. Assim como a Itália utilizou a educação para poder expandir os ideais fascistas, ele faz a mesma coisa utilizando os materiais didáticos da Alemanha. E olha como isso é forte, gente. Olha como que isso é, como educador, assim, eu acho até doloroso, né? Isso é a introdução de uma cartilha. Hoje vocês usam a apostila, né? Tivemos a fase dos livros didáticos, que é usado na escola pública. Isso aqui é um trecho da abertura de uma cartilha, ok? O povo alemão, hoje destruído, morrendo, entregue, sem defesa aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona. Todo sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças do nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. E aí, as propagandas do Estado alemão ensinavam as crianças alemãs a maltratarem as crianças judias. E isso não é difícil de se encontrar. Qualquer pesquisa básica no Google aí você vai encontrar. Cartazes nas frentes das escolas, crianças sendo ensinadas a cuspir quando o judeu passa. Para mostrar que essa revolução, esse projeto, não era um projeto de curto prazo, era um projeto de longo prazo. Todas as vezes que eu leio essa frase, e não é a primeira vez que eu leio, né? Na verdade, isso é um texto um pouco maior, a gente só tira um trecho. Eu penso o que seria se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Vem sempre isso na minha cabeça, eu não sei se vem na de vocês. E como que ele consegue fazer isso? Olha só, da mesma forma que Mussolini faz lá, né? Ao se tornar chanceler, empenhou-se em consolidar, então, o Partido Nazista, utilizando uma propaganda enganosa e violenta, cujo objetivo era construir a imagem de um líder forte, que com o tempo será chamado de Führer, cuja todas as suas vontades, desejos e pensamentos mais loucos serão apoiados. E aí você, na sua inocência de 16 anos de idade, vai pensar assim, mas foi o povão, né? Foi o povão que foi lá e estava passando necessidade, estava passando fome, estava no sopão, que apoiou ele, né, professora?
O discurso dele chegou entre os maiores cientistas da Alemanha. Médicos, enfermeiras, arquitetos, engenheiros construíram, ao lado de Hitler, a Alemanha nazista. Por isso que o discurso é uma coisa tão perigosa, sabe? Porque ele faz com que as pessoas, na dor, esqueçam aspectos básicos da moral e da ética, né? E ele vai conseguindo ganhar espaço. Olha lá. A propaganda nazista tinha um severo controle sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação. Então, a escola era o principal foco, o que mostra que o projeto não era de curto prazo, era um projeto de longo prazo. Tá? A violência contra os adversários políticos, prisão e execução dos suspeitos de deslealdade contra o governo nazista. Então, qualquer pessoa que fosse contrária ao que ele estava pregando seria, então, perseguida. A princípio, né, os comunistas, os judeus, homossexuais, e aí, durante a guerra, as coisas vão se ampliando. Bom, com a morte de Hindenburg, ele assume o poder em 1934, 5 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui um período a ser pensado, tá? A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, em 1929 vem a crise de 1929, a história política de Hitler começa em 32, em 34 ele chega onde ele queria, agora ele era presidente da Alemanha, de 34 a 39, estou falando de 5 anos, ele coloca a Alemanha como cabeça de chave da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que, durante a maior parte do tempo, ele liderou e venceu. As coisas só começam a mudar a partir de 1941. Mas, a princípio, ele consegue muitas coisas. Assume como chefe supremo. Chefe supremo em alemão é Führer, né? E quais eram as características desse governo? Vamos lá. Um rígido controle sobre os diversos setores da sociedade, na verdade todos, né? A censura política e o controle sobre a educação, observa que a tecla é sempre a educação. Isso me faz lembrar o kit gay, que só ontem, 3 anos depois, a Rede Globo de Comunicação teve a capacidade de dizer que é mentira, de que nunca existiu essa porcaria. E eu falo isso com direito de causa, que eu sou funcionária pública, estou dentro da escola há 18 anos e nunca vi isso na minha vida. Um sistema educacional intensificado, marcado pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. Professores eram inscritos na Liga Nazista dos Docentes. Aí parou. Professores eram inscritos na Liga Nazista dos Docentes. O que queria dizer isso? Professor, você é a favor, você jura ser fiel ao nazismo, respeitar tudo isso que Hitler está pregando? Se você dissesse sim e adotasse aquela apostila que tinha no início, o textinho que eu mostrei para você, você ficava sendo professor. Militarizado. Você é como se fosse um soldado do Estado. Mas, professor, mas eu sou contra, eu não sou a favor disso. Então, querido, se você não é a favor disso, você é contra nós. Acabou. Geralmente, quando esse contexto acontece, professor, artista, são sempre os primeiros a serem perseguidos. Vocês podem observar isso em qualquer momento da história, tá? Artista e professor. E isso tem um motivo básico. Tanto o artista quanto o professor, ele existe, a função dele
é fazer com que você reaja, pense. Não que você seja um alienado, mas que você busque enxergar aquilo que estão querendo que você não enxergue, né? E para isso precisa ter uma bagagem. Se o artista, o professor, tem uma bagagem capaz de fazer com que você enxergue, automaticamente ele vai virar um inimigo do Estado. São poucos os países onde os professores são reconhecidos como instrumentos fundamentais para o seu desenvolvimento. Eu estou falando do Japão, estou falando da Dinamarca, estou falando da Suíça e da Noruega. Tá? Nos outros países, em boa parte deles, é óbvio que na Europa tem outros, eu estou querendo dizer os maiores exemplos. Em boa parte dos países, os professores, além de serem desvalorizados, eles são vistos como instrumentos contrários ao Estado, porque reivindicam algumas posturas do Estado, como, por exemplo, tomar decisões com as portas da Câmara dos Vereadores fechadas ou da Assembleia Federal fechada, sem consulta popular. Então, quando um professor vai fazer isso, fala sobre isso, para um discente é o estudante, né? Ele acaba fazendo com que esse estudante passe a repensar a vida dele e repensar o papel dele diante de tudo isso. Por isso que principalmente durante as últimas eleições, as últimas 2 eleições, os professores foram extremamente atacados. Eu fui extremamente atacada. Inclusive, eu deixei de ter Facebook por causa disso, né? Porque, por mais que eu provasse, demonstrando teóricos, eu falo, olha só, não sou eu que estou falando, quem está falando isso é Rousseau. Olha, não sou eu que estou falando, quem está falando, entendeu? Você mostrando, comprovando cientificamente que não é uma ideia da sua cabeça e de pessoas que passaram a vida inteira estudando, escrevendo sobre determinadas coisas, um pai especificamente, me via como um monstro. E ele não atacava só a mim, ele atacava vários outros professores. Mesmo o filho dele estando na faculdade há muito tempo, cansado já de escola. Mas ele assistia isso, né? Havia também um grupo chamado Juventude Hitlerista, aquela mesma juventude fascista lá de Mussolini. Se reuniam para debater, para conversar, para fazer atividades físicas, tá? A propagação da ideologia nazista entre a população em geral por meio de discursos do próprio Hitler para a multidão. Isso era de praxe. Aliás, ele adorava isso. Não é fácil, não é difícil você achar esses vídeos na internet. Ele adorava comício, né? Chegar na frente do palácio e falar para as pessoas, repetindo várias vezes as mesmas coisas dentro daquele discurso consolador. Repetir que eles eram superiores, que a nação deles deveria dominar o mundo, que eles eram os mais inteligentes e bababá, e que aquele que era contrário a ele deveria ser perseguido e publicações do partido e grandes espetáculos criados para influenciar a opinião pública, tanto artísticos quanto os desfiles. Era muito comum desfile. Como assim, Marcela? A desfile é uma coisa tão da minha época. Bom, no 22 de agosto a gente tem desfile, né? O que aparece no desfile do 22 de agosto? O que geralmente vai aparecer no desfile do 22 de agosto? A CPM comprou uns carros novos, vai desfilar, os bombeiros vão desfilar, as principais escolas irão desfilar, geralmente tem um tema, né? Aqui, os desfiles eram para exaltação do Estado. Então, o Exército desfilava mostrando as armas, as munições cada vez mais potentes, porque a Alemanha vai investir muito nisso depois da crise de 29, como justificativa para a sua recuperação econômica, tá? Mostrando para as pessoas que elas estavam seguras na mão dele, que estava tudo bem, elas estavam seguras.
Economicamente falando, ele consegue, muito rápido, recuperar a economia alemã. Como que ele faz isso? Ele estimula a agricultura, o crescimento da produção industrial, principalmente na área de armamentos. Olha que coincidência. Ele fez isso, Mussolini foi lá e fez também. Mas ele não estava proibido, professora? Sim. Pelo Tratado de Versalhes, ele estava proibido. E aí você vai se perguntar assim, porque aqui vocês não falam nada, a professora tem que perguntar e a professora mesmo tem que responder, né? Mas se eles estavam proibidos, por que que a Inglaterra e a França não fizeram nada? Simplesmente porque ele justificava isso em cima da crise de 29, da necessidade de sustentar seu povo. A quantidade que estava sendo feita e a forma como estava sendo feita, ele conseguiu manter muito tempo, né, quietinho. Tanto é que a gente só vai assistir uma postura concreta da França e da Inglaterra depois que ele invade a Polônia. Mas, durante todo esse tempo, e agora a gente já está em outra parte do material, nós estamos aqui, cadê? Parará. Deixa eu ver. Baramarcha sobre Roma. Me ajuda a achar aqui a guerra civil. A guerra. Aqui, tá aqui. Na página 37. A guerra de Guernica. Mas enquanto isso tudo acontecia, ele testava aquilo que estava sendo produzido e buscava apoio. Eu abri o material com vocês na aula passada, dizendo que Hitler não foi o único e não foi o primeiro. O primeiro fascista foi Mussolini. Salazar também adotou em Portugal, Franco na Espanha, Hitler na Alemanha, Hiroshima no Japão, e com algumas características, Vargas aqui também, ok? O que que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de Franco. Franco foi o ditador fascista espanhol que foi apoiado por outros grupos também totalitários. A princípio, ele foi apoiado por representantes tradicionais da sociedade espanhola, né, principalmente a burguesia. Em consequência disso, ele começou a viver ataques de grupos operários contrários às suas ações. E é aí que a Espanha vai viver, em 1938, a Guerra Civil Espanhola, a Guerra de Guernica, uma guerra que marcou de forma extremamente sangrenta a história da Espanha. Nesse último parágrafo aqui, mostra que o país estava dividido em dois grupos, os liberais e socialistas, de um lado, e os monarquistas e fascistas tradicionais, de outro lado. Como Franco fazia parte do grupo tradicional, o que que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda a Hitler e a Mussolini. Hitler achou a situação assim, perfeita. Por que que ele achou a situação perfeita? Ele precisava testar tudo aquilo que ele estava produzindo belicamente falando. E como que ele ia testar se ele estava proibido de guerrilhar, né? E ele não tinha ali um motivo real. Então, como Franco pede a ajuda dele, ele resolve, então, apoiar, né? Vamos falar um pouquinho da Guerra Civil Espanhola, para fechar essa parte do material aqui com vocês, né? Foi um conflito das forças políticas pela disputa do poder da Espanha, liderada pelo general Francisco Franco, que abalou a Europa entre 36 e 39. Observa a data, 36 e 39. Então, nós estamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial.
O conflito mantinha, de um lado, a Frente Popular, que reunia todos os setores democráticos de esquerda. Então, quando eu falo setores democráticos de esquerda, geralmente é de base operária, socialista, ok? Que lutava pela sustentação das reformas sociais e políticas. Por quê? Apesar de tudo o que aconteceu no período de 1929 adiante, aqui ainda não tinham conquistado leis trabalhistas básicas. Então, essa frente popular, ela queria lutar por participação política e conquistas operárias. Do outro lado, estavam as forças de direita, articuladas em torno da falange espanhola tradicionalista. As forças de direita conspiravam para derrubar o governo republicano. Mais uma vez, isso vai reforçar aquilo que eu disse no início da aula passada. Governos de caráter fascistas são governos de direita. Eu não vou mais desenhar isso, porque apesar da gente falar 200 vezes, explicar o porquê, o Facebook às vezes tem mais moral do que a gente para explicar as coisas, né? Mas vocês são inteligentes, vocês já entenderam. Bom, Hitler então estava com a faca e o queijo na mão. Ai, que delícia, eu vou poder testar tudo. Sim, ele vai poder testar tudo que ele queria testar. E aí, a Guerra Civil Espanhola tornou-se mais do que uma simples luta pelo poder e ganhou um significado de combate entre o fascismo nascente e a democracia. Foram 3 anos de combate que causaram 1 milhão de mortes. No dia 26 de abril de 1937, ocorreu uma das maiores tragédias da guerra no povoado de Guernica, uma região do País Basco. Com o apoio da Força Aérea Alemã, Franco destruiu Guernica. O pior é que tudo isso foi feito de uma hora para outra, sem poupar civis, sem poupar mulheres, sem poupar crianças e sem que a imprensa tivesse conhecimento da real situação do que estava acontecendo em Guernica. E aí eu vou fechar a aula de vocês, mostrando uma obra de um espanhol que estava lá e viveu este inferno. Saiu da Espanha e jurou voltar para a Espanha no dia que Franco saísse de lá. Acontece que de todos os ditadores que trabalhamos até aqui, só 2 permaneceram depois da Segunda Guerra e continuaram comandando seus países por mais 30 anos, que foi Salazar, que só sai em 76, né, 40 anos depois, e Franco, tá? Que é essa obra aqui que vocês já conhecem, Guernica, né? Uma obra de vários significados, uma obra profunda, uma obra dolorida, que mostra uma escuridão, uma dor que um país estava vivendo enquanto o mundo não sabia realmente o que eles estavam vivendo. O touro é um símbolo espanhol, a tourada é um símbolo espanhol. Olha a situação dele e desse cavalo, enquanto tudo passa por cima da população, que tenta resistir. Tenta, Marcela, resistir? Tenta. O homem que está sendo pisoteado, ele carrega um punhal na mão, ele está tentando resistir. Mas o que mais me dói nessa imagem toda é essa mãe à sua esquerda carregando desesperadamente essa criança. E essa luz que vem de fora aqui, ó, tentando enxergar o que realmente estava acontecendo dentro desse país. Enquanto Hitler brincava de videogame, que é essa a realidade. Ele não tinha problema nenhum com os espanhóis. Ele simplesmente brincou de testar aquilo que ele estava criando. Essa é a verdade. E esses testes beneficiaram e muito o exército alemão. Porque aquilo que ele considerou erro, ele aprimorou para o início da Segunda Guerra Mundial.
dando início aí a um período de muita tristeza. A esse momento, tem um filme indicado na página 37 chamada Terra e a Liberdade. Acho que vale a pena. Esse filme é um filme da década de 90, tá? Dá para vocês assistirem tranquilos. Na sexta-feira, nós vamos assistir um documentário que é indicado pelo nosso material. É um documentário longo, não vai dar para assistir tudo, tá? Mas vai dar para você ter noção de como foi construído o nazismo alemão. Ok? É só fazer aula na escola. Oi? É só fazer aula na escola, Marcelo. Pegar aula emprestada. Pegar aula emprestada, aí eu já não sei, são 120 minutos são 2 aulas. Daniel falou que a aula de Jonassi não vai ter não, por causa da internet dele. Na sexta-feira? Ah, não, agora. Ah, tá. Não, agora eu tenho que dar aula em outra turma agora. Mas aí eu posso combinar na sexta-feira. Mas assim, 50 minutos do documentário já vai mostrar muita coisa para vocês. Eu quero que vocês observem o que foi feito em relação à música, o que foi feito em relação aos livros, às bibliotecas. É muito doloroso a arquitetura da destruição. É um documentário que marcou minha vida para sempre. Por isso que, às vezes, quando eu assisto alguns discursos, eu fico meio que surtada, assim, porque eu reconheço nos discursos que são reais e oficiais, não tem nenhuma palavra distorcida, são gravados. A arquitetura da destruição pega gravações da época, coloca cor nas imagens e mostra exatamente o que aconteceu, tá, gente? Não tem nada inventado, tá? É um documentário chocante, mas que ensina pra caramba pra gente. Mais uma vez eu vou encerrar dizendo que sou com muita saudade, não vejo a hora de reencontrá-los. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, tá bom? Beijinho grande e até sexta-feira, se Deus nos abençoar. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Fiquem em casa, por favor.